Sabe, queridos, o que eu observo ao amanhecer do dia, nas primeiras horas do dia, quando a gente acorda? Aqui onde eu moro tem bastante árvores, né, em volta da onde eu moro. Então, pessoas que moram em regiões onde tem muitas árvores, vocês vão observar que ao amanhecer do dia, ainda de madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando a gente acorda, um dos primeiros sons que a gente ouve é os sons dos passarinhos cantando. É uma das coisas mais lindas que eu observo, sabe, da natureza de Deus. 4 horas da manhã, os passarinhos já começam a cantar, a louvar ao Senhor. E ali eles começam a cantar e vão cantando até clarear o dia. Alguns pássaros, né, eles vão cantando até o dia clarear. E depois que o dia clareia, eles saem, vai bater o voo, né, para ir em busca dos seus alimentos, né, em busca ali de alimentar os seus filhotinhos que às vezes estão no ninho. Então eu fico observando a natureza de Deus, porque se a gente quiser aprender a ser grato a Deus, a gente quer aprender coisas maravilhosas, a gente precisa olhar para a natureza de Deus, aquilo que o Senhor criou dentro da sua linha de natureza. Então, às vezes eu fico observando, sabe, os passarinhos cantando à primeira hora do dia, quando eles despertam, eles começam a cantar, a louvar. E como a palavra de Deus fala sobre a ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai, né, para as aves do campo, olhai para as aves. Elas não trabalham, elas não fiam. E o Senhor Deus as alimenta todos os dias. Elas são alimentadas. Então, o que a gente aprende com a natureza de Deus é que os passarinhos, eles não têm preocupação nenhuma quando eles acordam. Eles não têm aquela ansiedade no coração deles, né? As aves do céu, em se preocupar com aquilo que vai comer, se vão achar comida naquele dia, se vão encontrar comida. Eles já acordam e já começam seu dia louvando a Deus, adorando ao Senhor. Como a palavra diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E a gente vê as aves do campo, quanto que elas amanhecem, já louvando a Deus. Cada né, é uma mistura de vários pássaros. Aqui onde eu moro tem muitos passarinhos que começam a cantar, então cada um com seu canto, cada um com seu dom, começa o dia louvando a Deus, louvando ao Senhor, e ali eles não estão preocupados se vão encontrar comida naquele dia, se vão se alimentar, mas eles cumprem, né, o ciclo da natureza. O ciclo da natureza, que é amanhecer o dia louvando a Deus, agradecendo ao Senhor por aquele dia que vai clarear. E ali até a luz do dia, até um determinado horário. Se você for para um lugar onde tem muitas árvores e você amanhecer o dia nesse lugar, você vai observar que até uma determinada hora da claridade do dia, eles vão começar a louvar, 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 e o dia vai clareando, e aí eles vão se dispersando. Mas eles não saem à procura do seu alimento, a bater o seu voo, sem antes louvar ao Senhor com seu canto, sem ansiedade nenhuma nos seus corações. E o Senhor manda a gente olhar para as aves do campo, que elas não trabalham, elas não têm patrão, elas vivem pelo ciclo da natureza. Lógico que nós, como humanos queridos, nós precisamos, né? Nós temos um ciclo diferente em questão de trabalho. Mas aqui eu quero dizer sobre a ansiedade, que muitas das vezes toma o nosso coração, né? Quantos que não ficam preocupados, não conseguem nem dormir, ansioso pelo dia de amanhã, se vai comer, se vai beber, se vai vestir. E a palavra de Deus aqui no livro de Mateus capítulo 7, a partir do 25, medite nessa passagem. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Tá? A partir do 25, medite nessa palavra que Deus vai falar ao seu coração sobre a ansiedade. Não ande ansioso pelo dia de amanhã, com o que vai vestir, com o que vai comer, porque a palavra de Deus fala que o Senhor as alimenta. O Senhor alimenta as aves do campo, o Senhor, Ele veste os lírios do campo
com uma beleza maravilhosa. Então, assim como ele veste a erva do campo, que hoje está linda, maravilhosa e amanhã já está para ser lançada no fogo, né? Então, assim como o Senhor alimenta as aves do céu, o Senhor fala que nós temos muito maior valor. Nós valemos muito mais para Deus do que as aves do céu, do que os lírios do campo. O Senhor veste os lírios do campo. O Senhor, Ele cuida das aves dos céus. Às vezes a gente vê pés de frutas, né, que às vezes nasce ali simplesmente com a intenção de alimentar aquelas aves. Ninguém vai lá e tira aquele fruto, porque aquele fruto ele está ali para alimentar as aves. Então é maravilhoso, queridos. Olhe mais para a natureza de Deus, olhe mais para o ciclo da natureza do Senhor. E você vai viver muito menos ansioso quando todas as vezes, sabe, que eu observo, todas as vezes que a gente desobedece o não de Deus, que o Senhor fala, não andeis ansiosos. Aí a gente vai lá, teima, né, em já acordar ansioso, em já acordar se preocupando. Louve a Deus. Faça como as aves do campo, levante confiando no Senhor, entregando o seu caminho a Deus, entregando os seus anseios ao Senhor. Não andeis ansioso por coisa alguma, a palavra de Deus fala. Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, as nossas petições, elas precisam ser o quê? Conhecidas diante de Deus. Então, leve ao Senhor as suas petições, as suas orações, mas não deixe com que a ansiedade governe a sua vida. Olhe para as aves do campo, olhe para os passarinhos louvando a Deus, e ali eles não estão preocupados com nada. Eles estão simplesmente louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por estar vivo, por ter aquele fôlego. Então a gente aprende muito com a natureza de Deus, se a gente for observar o ciclo. E às vezes a gente está vivendo num tempo de uma ansiedade desenfreada, mas a gente precisa sempre olhar para a natureza do Senhor e ver o quanto que ela funciona de uma forma perfeita. Porque a lei que Deus criou, eles não desobedecem aquele ciclo. A gente desobedece o ciclo da natureza de Deus. A gente desobedece, e por a gente desobedecer o ciclo da natureza que Deus fez para nós, a gente acaba acarretando problemas que às vezes a gente nunca deveria ter, simplesmente por causa da ansiedade. Leve ao Senhor os seus anseios, apresente a Ele. Não deixe com que a ansiedade venha sugar os seus dias. Não deixe com que a ansiedade ela venha controlar você. Mas você tem essa autonomia de seguir o ciclo da natureza de Deus e olhar para a natureza. Olhe para a natureza, vê como que ela funciona de uma forma maravilhosa. E não há erro no ciclo de Deus. Então, o que a gente precisa fazer é sempre colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas orações, os anseios do nosso coração. Mas a ansiedade não pertence a nós. Todos nós temos, né, uma porcentagem de ansiedade, mas isso precisa ser equilibrado e ser controlado. Não podemos deixar com que a ansiedade domine o nosso coração. Mas saiba que existe um Deus no céu que cuida, assim como Ele cuida do ciclo da natureza, assim como Ele cuida das aves do céu, assim como Ele veste as ervas que estão no campo, as flores, os jardins lindos, maravilhosos, que na sua estação própria as árvores estão lá florindo, com as flores maravilhosas, lindas. Então, saiba esperar o ciclo de Deus para cada coisa acontecer. Aprenda a esperar o ciclo do Senhor, porque Deus é perfeito em tudo que faz, se a gente simplesmente confiar o nosso caminho ao Senhor. Amém? Deus te abençoe.